não vai fazer um guia de percurso. Hoje a gente vai fazer uma reflexão. A gente está no dia 7 de março de 2025. Eu sempre gosto de deixar um marco cronológico, né? E quando essa reflexão está sendo feita, porque ela, apesar de ter um propósito e a temporalidade, ela vai estar sempre datada, como tudo no universo. E no vídeo de hoje, eu pensei em tratar sobre um tema que é bastante polêmico para alguns e diz respeito à manutenção e à perpetuidade das espécies e, no caso, da nossa espécie. Eu quero tratar sobre sexualidade, questões relacionadas à orientação sexual ou à definição sexual. Como sempre, não é uma opinião de um especialista, e sim uma reflexão de um cidadão comum, a visão de alguém desse século XXI. A gente sabe, né, que a nossa espécie, né, a gente faz parte, né, da classe dos mamíferos, né? E aí, entrando nessa parte de biologia, a nossa espécie Homo sapiens sapiens, ela possui biologicamente, em regra, dois sexos que são definidos pela configuração dos cromossomos, né? X e Y ou X e X. E com isso, a definição do sexo, que é aquele que vai introduzir os gametas e aquele que vai receber o outro gameta e vai gestar, né, o resultado dessa junção de gametas. Mas o ser humano, né, o Homo sapiens sapiens, após milênios de evolução, ele passou a refletir sobre outras questões. Nós, seres humanos, né, embora a gente tenha o sexo como algo instintivo, mas a gente não faz sexo, assim como os animais, unicamente com o propósito da reprodução. Então, o sexo não é apenas algo para fins reprodutivos. Ele é algo que vai além. Então, existem, classicamente, nós temos, né, aliás, de forma mais contemporânea, a noção do que seria homem e mulher. E o que, em tese, não se enquadraria nesses padrões. Então, o que não se enquadrava eram pessoas que tinham uma atração por pessoas do mesmo gênero ou tinham interesse sexual por seres de outras espécies animais. Então, a sexualidade, da forma que ela não é para o propósito biológico primordial, que seria de reprodução, ela é uma criação social. Então, a noção do que é ser heterossexual ou homossexual, né, que são os padrões clássicos, ela é artificial. Até porque a maior parte das espécies animais, né, e aí os biólogos podem ou não confirmar, a sexualidade para fins reprodutivos, ela é algo acidental. Os seres, eles copulam, os animais, né, para fins reprodutivos ou não. Então, relações entre seres que são teoricamente do mesmo sexo acontecem em outras espécies. Então, esse paradigma de que a heterossexualidade é algo natural, ela não procede. Então, esses
padrões do que é padrão masculino, padrão feminino, o que é um jeito de homem, um jeito de mulher, um comportamento afeminado, um comportamento masculinizado ou um comportamento andrógeno ou aparência andrógena, em que você não tem, não se enquadra em nenhum desses padrões, ou transita entre esses padrões. Tudo isso existe, tudo isso é natural do ser humano, da criação humana. Então, a minha reflexão sobre a sexualidade é sobre como há conflitos, né? Seja no que diz respeito a novos parâmetros, né? Novas formas de compreensão, movimentos sociais que reivindicam maiores direitos ou mudanças de paradigma. Tudo isso é natural na humanidade, né? Por mais que algumas pessoas possam não compreender, elas têm que entender que o próprio padrão no qual elas foram inseridas quando nasceram, esse padrão também é artificial, né? A definição do que é jeito de homem, jeito de mulher, não é tão antiga assim, nem mesmo na civilização ocidental, nas civilizações ocidentais, né? O que se considera hoje, por exemplo, como padrão masculino ou padrão feminino, não é o mesmo, por exemplo, do século XIX, não é o mesmo da época do Renascimento, não é o mesmo de outros povos situados em outros continentes, seja nas civilizações da China, da Índia ou de outros locais da Ásia, por exemplo. Os inúmeros povos e civilizações que existiram na África, na América do Sul, na América Central, os povos originários, né, da atual América do Norte. Esses padrões de masculino e feminino, eles variam de um povo para outro, de uma cultura para outra. Então, o que a gente considera como comportamento afeminado ou masculinizado, ele pode ser diametralmente oposto, né, em outra cultura ou em outro tempo da nossa própria cultura, né, que é sempre dinâmico. Então, a sexualidade e as próprias definições que são construídas na atualidade, né, as inúmeras categorias que as ciências sociais enquadram corretamente, a meu ver, elas também mudam à medida que também o tempo, né, e a dinâmica social e a interação entre as culturas ocorrem ao longo da história. Então, homossexualidade, heterossexualidade, transexualidade, assexualidade, né, são questões também fluidas e sofrem variações, né, à medida que você muda, né, no tempo, no espaço e em cada grupo humano. Então, a reflexão era breve, né, apenas para a gente refletir, né, sobre os preconceitos que a gente tem, né? Os grupos da comunidade LGBTQIPN+, né? O padrão, a heteronormatividade, até mesmo isso é fluido. Lembre-se, o que se considera como masculino no Brasil é muito diferente do que se considera como masculino em alguma região da China ou da Índia, ou mesmo da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, dentro do Brasil. O que se considera até mesmo comportamentos de orientação, eu não considero, né? Isso é algo pessoal. Eu não considero que haja uma preferência sexual, que alguém prefere. Essa tendência e orientação, ela é algo que decorre tanto de fatores, a meu ver, genéticos, quanto também de influências ambientais, na qual o indivíduo
tem a sua formação na infância, a visão dos pais, da família, o meio que frequenta, escola, educação extra escolar, tudo isso faz com que haja essa orientação, seja para uma forma heteronormativa, dominante naquele momento, ou fora da heteronormatividade. Essa é a minha opinião enquanto cidadão leigo, né? Alguém da área de ciências humanas, né? Ciências sociais, porém não é um sociólogo de formação, né? Uma opinião de um jurista não é válida, né? Para ser considerada algo a se repetir. Apenas uma opinião para você que segue, que assiste esse vídeo em algum momento, possa refletir. E essas eram as impressões que tinham nesse momento, no século XXI, né? Nesse 1/4 de século, 2025. A gente está realmente em 1/4 do século XXI. Então é isso. Se você gostou, considere você fazer todas as recomendações dessa plataforma, no caso no YouTube. Se inscrever, compartilhar, comentar, deixar a sua opinião. Pronto. E a gente se vê na próxima carona, né? Já estão passando aí as mensagens finais, né? Espero que você tenha gostado. Então, até a próxima carona.